pessoal, sou a professora Andressa Santos, professora de língua portuguesa, e nós vamos trabalhar hoje módulo 3, unidade 1. Vamos falar um pouquinho sobre argumentação. Porque sim, não é resposta, a arte de argumentar. Então, nós não vamos trabalhar apenas com o achismo, porque sim, porque não. Nós temos que ter argumentações para o que vamos escrever em nossos textos. Olha só essa tirinha do Armandinho. Uma árvore deve ter boas raízes. Uma casa deve ter boa fundação. E toda opinião deve ter um bom fundamento. Então, qual que é a prioridade nossa aqui? É ter um bom fundamento, ter uma boa argumentação. Jornais, revistas, sites e programas de rádio e televisão mantêm espaços denominados colunas, para que determinadas pessoas apresentem suas opiniões, sobretudo a respeito de fatos recentes. Então, nós estamos falando de uma tipologia textual específica, aquelas que vão estar dentro dos jornais, revistas, sites, programas de rádios ou televisivos. O que eu preciso ter? Dentro desses jornais, dessas mídias, existem alguns tipos de textos que vão falar sobre opiniões e que vão ter que ter argumentações. São eles artigo de opinião e editorial. O que é um editorial, professora? É um gênero do discurso argumentativo que tem como finalidade expressar a opinião de um jornal. Olhem bem, expressar a opinião de um jornal não é a minha, quanto escritor, quanto articulista, mas sim a visão da empresa para a qual eu trabalho, seja jornal ou revista, de qualquer órgão da imprensa a respeito de acontecimentos importantes nacional ou internacionalmente. Então, o editorial vai englobar notícias, fatos, acontecimentos que estão no auge. E sob a visão de quem, mais uma vez? Sob a visão da revista ou do jornal para o qual eu trabalho. Olha lá, opinião do Globo. Funcionalismo tem de dar a sua contribuição. É a minha opinião? Não, é a opinião do jornal, da equipe da empresa. Não é a opinião do escritor, do repórter, do jornalista, do articulista. Diferentemente do editorial, eu tenho um artigo de opinião. O artigo de opinião é a minha posição. É um gênero argumentativo por meio do qual o autor expressa seu ponto de vista a respeito de um tema polêmico. Então, o autor vai poder escrever em primeira pessoa do singular ou do plural, porque ele pode deixar visível que o texto é dele. E o ponto de vista que ele está defendendo é do articulista, é daquele que está escrevendo. E o assunto tem que ser o quê? Atual e polêmico. E apresenta argumentos para defender sua opinião, com o objetivo de convencer o leitor a concordar com ele. Então, eu tenho o objetivo no artigo de opinião de fazer com que o meu leitor, ao ler o meu artigo, ele passe a pensar exatamente como a mim. Olhem lá, a mulher na política. Este aqui é um artigo. Artigo feito. Quem escreve os artigos são chamados de articulistas. Então, aqui ele vai expressar a opinião dele. Eu, Andressa, não concordo que a mulher tem que estar na política. Mas ao ler esse artigo aqui, eu paro para refletir e começo a mudar a minha opinião. Como que ele vai mudar a minha opinião? Como eu consigo mudar a opinião de alguém que está ao meu lado? Com bons argumentos. Dizer apenas que eu quero fazer algo apenas por fazer, porque sim ou porque não, não convence ninguém. Eu preciso ter os argumentos bem fundamentados. Quais serão os assuntos abordados em um artigo de opinião? Serão assuntos polêmicos e atuais. Se não está dentro dessa polêmica e dentro dessa atualidade, o artigo de opinião não vai ser escrito. Por quê? Porque ele precisa levar o leitor a esse processo de reflexão. Como escrever, então, um artigo de opinião? Os parágrafos iniciais de um artigo de opinião costumam ser reservados para apresentar o assunto abordado
e, além disso, o ponto de vista defendido pelo autor. Chamamos esse ponto de vista de tese. Então, aqui está a nossa famosa tese. Não é só na dissertação argumentativa que eu irei usar, professora. Aqui no artigo de opinião também? Também. Então, vamos lá. No artigo de opinião, a opinião deve estar clara, explícita na superfície do texto, de modo que o leitor sabe exatamente o que o texto defende e por quais razões. Quais são essas razões? São os argumentos que eu vou dar para mostrar o meu ponto de vista defendido. E o que é a tese? É o meu ponto de vista. A tese corresponde à opinião emitida por alguém. As razões que justificam a tese constituem os argumentos. Isso que eu acabei de dizer para vocês. Então, se eu coloco um tema lá, por exemplo, preconceito linguístico, e eu sou a favor do preconceito linguístico, eu tenho que trazer essa a opinião. E eu tenho que trazer também os meus argumentos que vão embasar essa minha tese. Características básicas de uma boa tese. Ter verbo, olha só, o verbo ele é preciso, então ele tem que constar dentro da minha tese. Ter um tom crítico, ser atual e presente, porque faz parte dessa tipologia textual. E não é um dado, mas uma declaração crítica sobre o dado. Então, eu sei que o preconceito linguístico existe, isso eu já sei, mas qual que é a minha declaração crítica para ser a favor desse preconceito linguístico? Então, eu preciso colocar tudo isso dentro da minha tese. Meu pai sempre dizia, não levante a sua voz, melhore os seus argumentos. Essa é uma frase de Desmond Tutu, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, né? Então, nós precisamos estar atentos a isso. Agora vamos trabalhar com argumentações. E a partir de hoje, se eu não tenho boas argumentações, eu vou aprender a ter bons argumentos para defender o meu ponto de vista e fazer um texto altamente elogiável para o meu corretor ou quem vai ler, certo? No módulo 2, módulo 3, unidade 2, falaremos mais de argumentação.